Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou dar continuidade ao assunto de vetores, tá bom pessoal? Hoje a gente vai falar a respeito da regra do paralelograma, tá? Uma regra bastante utilizada. Na aula passada eu mostrei para vocês como ocorre a soma dos vetores, né? Também falei um pouco sobre a questão da subtração dos vetores. Eu falei também sobre o teorema de Pitágoras, né, que a gente usa quando um vetor é perpendicular ao outro. E nesta aula eu vou falar a respeito quando o ângulo é diferente. Quando o ângulo, no caso, é diferente de 90 graus, qual é o conceito matemático que eu utilizo para poder resolver. E além disso, eu também vou fazer o quê? Vou fazer uma demonstração da fórmula detalhando tudo isso quando eu uso o teorema de Pitágoras, quando eu uso a questão da soma, da subtração e quando eu uso justamente a regra quando o ângulo é diferente, tá bom? De 90 graus, que o ângulo poderia ser, por exemplo, θ igual a 45, 60, não sei, algum ângulo diferente, combinado? Primeiro eu vou resolver uma situação bem básica, matemática, utilizando a regra do paralelograma. Depois que eu fizer essa resolução, aí sim eu vou para a demonstração desse lado. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Então vamos lá. Tá, pessoal? Aqui eu tenho a seguinte situação, eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B, eu tenho um determinado ângulo, você olhando a olho nu mesmo, você percebe que esse ângulo não forma 90 graus. Ok. Então, e aqui está pedindo o seguinte, determine o vetor x tal que x, vetor x é igual a vetor A mais vetor B. Então eu quero um vetor x, que vetor x é esse? Primeiramente eu vou somar aqui esses meus vetores, vou fazer uma projeção desses vetores. Como que eu faço essa soma desses vetores aqui, tá pessoal? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Eu vou pegar esse vetor B e vou colocar na ponta do vetor A. Uma outra coisa, eu quero que vocês percebam que tanto o vetor A como o vetor B, eles estão partindo da origem, tá? Então aqui eu tenho uma determinada origem, tá? Eu tenho uma determinada origem, quero que vocês se atentem a isso. Ambos estão partindo da origem. Então eu vou fazer essa projeção desse meu vetor aqui, tá? Eu vou pegar ele e vou colocar ele bem aqui na pontinha. Só um momento, pá. Faço esse vetor. Ok. Então aqui é a projeção, eu tenho meu vetor B aqui, tá? Então eu coloquei o meu vetor B, projeção dele, na ponta do vetor A. E o vetor A eu vou fazer a mesma situação, vou colocar na ponta do vetor B, tá bom? Então eu vou fazer essa regrinha básica aqui, tá? Na verdade, se eu fosse ver, eu poderia fazer um pouquinho maior, mas ok, isso é só para gente entender, né? Isso daqui, na verdade, teria que ser reproduzido um pouquinho maior. E o meu vetor, no caso, que seria o meu vetor que vai ser chamado de vetor resultante, ele vai sair daqui também da origem, tá? O vetor resultante, ele sai da origem. Então ele vai daqui, tá? Da origem até essa ponta da seta aqui. Então, pessoal, se atentando aqui, eu faço o meu vetor resultante, combinado? Então, eu tenho um vetor resultante aqui, que eu vou chamar de x, tá? Aqui seria o meu x, justamente. Aí está pedindo, determine o vetor x tal que. Ele deu as informações. Ele deu o módulo de A, módulo do vetor A, módulo do vetor B e deu o cosseno do ângulo formado, ou o cosseno de θ, que é igual a 0,45, tá bom? Então, qual a expressão matemática que eu vou utilizar para fazer isso? Como eu disse, vai ser a regra do paralelograma, tá bom? Então, vai ser o seguinte, como eu quero achar o tamanho do meu vetor aqui, o vetor resultante, então eu escrevo da seguinte maneira, x, tá? Vetor de x aqui, eu vou botar módulo de x ao quadrado é igual a, vou pegar o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B, tá bom? Vezes o cosseno de θ. Então essa é a expressão matemática que eu utilizo para fazer o cálculo.
eu não quero que no momento você se preocupe como que surgiu essa expressão, porque como surgiu eu vou fazer desse lado, tá? Então não se preocupe com isso não. Então ok, vou só usar então essa expressão, professor, para fazer o cálculo? Sim, essa expressão ela é utilizada para ângulos, tá? Diferentes. Quero que vocês se atentem a esses detalhes, combinado? Então é usado para ângulos diferentes. Como assim? Então, θ, vamos supor, diferente de 90 graus. Perfeito, θ diferente de 90 graus. Então, essa expressão matemática é usada. Também, ela é usada para θ diferente de quê? Θ diferente de zero, θ diferente de 180, tá? Então, ok, eu estou especificando para vocês que essa expressão ela se usa quando é diferente disso daqui, tá bom? Porque na verdade a gente poderia usar ela mesmo se não fosse diferente, poderia, mas se você for fazer uma análise mais aprofundada, você vai ver que não tem que a gente pode usar os outros conceitos já abreviados. Na verdade, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque se você colocar aqui, por exemplo, cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Se é zero, isso daqui tudinho vai sumir. Só vai ficar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, não tem necessidade eu tenho que usar isso daqui. Tanto é que só isso daqui resulta justamente no teorema de quê? De Pitágoras. Isso daqui resulta no teorema de Pitágoras. Se eu pegar só essa parte aqui, ó. Só essa parte. Então, por isso que não tem necessidade. Por isso que eu digo que θ é diferente de 90 e que eu vou usar essa expressão todinha. Quando θ é diferente de zero, eu uso também todinha. E quando θ é diferente de 180. Tá bom? Então, bora lá. Bora tentar entender, compreender melhor. Vou fazer esse cálculo, na verdade. Então, vamos lá. Eu quero achar o meu vetor resultante, eu não sei qual é. Então, eu vou repetir aqui o x, tá? X ao quadrado é igual a... o módulo de A, ele está dizendo que vai ser 6. Então, 6 ao quadrado. Mais o módulo de B vai ser 8. 8 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que seria vezes 6. E vezes o valor de 8. E vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ ele diz que é 0,5. Então, eu só vou fazer o meu cálculo agora, viu, pessoal? Só fazendo o cálculo. Então, 0,5. Ok. Aí, eu faço o que agora? Vou só repetir, tá? Quadrado aqui. 6 ao quadrado dá quanto? Dá 36, tá? Esqueci o quadrado aqui, não pode esquecer. Mas 8 ao quadrado dá quanto? Dá 64. 8 vezes 8 é 64. Mais 2, tá? 2 vezes 6 dá 12, combinado? 12 vezes 8 vai dar quanto? Eu pego aqui, se eu tiver com alguma dúvida, e faço a multiplicação. 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8, 1, 9, dá 96, tá bom? Então dá um total de 96 vezes 0,5. 36 mais 64 vai dar um total de 100, tá? Beleza, então eu sei que isso daqui, vetor de x, meu módulo do resultante ao quadrado é igual aqui, 100 mais. Veja que aqui eu tenho 0,45, que é a mesma coisa que meio. Isso daqui eu posso transformar nisso mesmo aqui, ó, meio. Que é a mesma coisa, meio. Por que eu faço isso? Para enxergar melhor o cálculo. 96 vezes 1 vai dar 96. Aí 96 dividido por 2. Aí no caso vai dar a metade, né? Quanto que seria então a metade? Aí, professor, eu tô com dúvida, tal. Como que eu faço isso daqui? Pá, eu vou pegar 4. 4 vezes 2, 8. Vai sobrar 1, dá 16. Aqui dá 8, então dá 48, tá vendo? Então, perfeito, 48. Então, eu pego o módulo de x ao quadrado. É igual a 148. Como eu quero um módulo, aqui achar o comprimento desse meu vetor, eu vou só passar isso daqui, ó, em forma de raiz para o outro lado. Então, x é igual a raiz de 148. Então, x é igual a raiz de 148. Aqui, pessoal,
eu poderia desmembrar mais, poderia melhorar, mas na verdade eu vou só deixar aqui. Eu vou deixar isso daqui, não tem necessidade, tá? Aqui eu só quero mostrar a resposta mesmo para vocês. Então essa daqui é a resposta, tá?